E o que você vê também em relação a comprar um ETF, por exemplo, do S&P 500, que vai replicar o índice, e investir nas ações de forma individual? Que realmente algo que é complicado lá fora é que o índice, o mercado em si é muito eficiente, então no longo prazo é difícil bater o próprio índice. Tanto que teve até a aposta do Warren Buffett com os gestores de fundo, né? Que ele chegou e falou, como é que era, Renan? Durante 10 anos, quem tivesse a maior rentabilidade ia dar um prêmio. Aham. Aí teve uma janela de tempo no curto prazo que, os gestores estavam indo muito acima do índice, só que no final das contas ele acabou ganhando. Essa é uma grande questão lá no exterior, que é o seguinte, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que a galera fala, eu concordo. Quando você encontra uma empresa barata aqui, é muito mais fácil de você analisar, encontrar, comprar com calma, você ganha ali sua grana. Lá fora, o mercado ele é tão grande e muito mais efetivo do que aqui no Brasil, que quando você encontra uma ação barata, não demora muito para ela depois não se tornar mais barata, porque a galera já tá todo mundo olhando lá. Sim. É diferente daqui do Brasil. Então você tem essa já dificuldade um pouco de comprar empresas baratas. Então, você tem uma dificuldade maior também de ganhar mais do que comprando um ETF VO, por exemplo, que replica o S&P 500. Você, por conta própria, comprando ação, dificilmente você vai conseguir ultrapassar o índice no longo prazo. Isso não quer dizer que não possa acontecer. Pode ser que você pegue uma Tesla que nem aconteceu do começo ao fim, você aí estourou, você vai ganhar muito mais do que o S&P. Então, vai depender do que você vai escolher de ação, né? Na maioria das vezes, a tendência é que você ganhe menos do que comprar somente o S&P 500, por exemplo. E no final das contas você pode ter os dois. Você pode ter uma boa parte alocada em um ETF que replica o S&P e também comprar algumas ações para tentar jogar a rentabilidade lá para cima, né? E mesmo assim tendo uma segurança. Essa é uma estratégia inteligentíssima. Você pegar uma boa parte do seu capital e alocar, sei lá, 15%, 20% no VOO, ou até mais se você quiser. Não vejo problema em alocar mais. E você colocar algumas ações na sua carteira, né? Eventualmente alguma outra que você gosta de ter. E aí isso pode fazer com que você até ganhe mais do que o índice. É bem inteligente essa estratégia. E se você fosse montar uma carteira só com ETFs, assim, sei lá, 4 ETFs, que ETFs você mais gosta, assim, no mercado? Olha, eu pegaria... É que eu gosto mais de crescimento de carteira, né? Eu não gosto das coisas que ficam meio paradas. Então, eu pegaria, obviamente, o VO, que é o S&P 500. Pegaria o QQQ, que é o Nasdaq 100. Ele vai comprar 100 maiores empresas de tecnologia da bolsa Nasdaq, né? Então vai pegar a Apple, Microsoft também. É bem parecido com o VO. Pegaria o SOX, que é o de semicondutor, SOXX. Então vai comprar várias empresas ali que fazem o desenvolvimento de chip. E o outro que eu pegaria é um ETF de Cybersecurity, que a gente fala lá fora, que é segurança da informação. Então esse ETF ele vai comprar várias empresas, algumas delas do Israel, por exemplo, que tem uma tecnologia bem avançada, que eles criam sistemas contra ataque hacker, que bane, por exemplo, alguma invasão de dados para a internet. Hoje isso é um negócio muito importante. Todas as empresas precisam ter uma empresa que regula ali os ataques em cima do seu banco de dados, do seu site, porque se alguém pega os dados e divulga na internet, então a empresa fica manchada para sempre. Você já tem uma dificuldade de lidar. Então, as empresas buscam esse tipo de empresa hoje cada vez mais, que cada vez mais está na internet, cada vez mais tem e-commerce. Então, essas empresas de cybersecurity vão disparar no médio e longo prazo e é um tipo de ETF que eu tenho na carteira e não deixaria fora. E o que você vê de empresa que não é tão grande lá fora ainda, que você vê um potencial grande de valorização hoje? Tem várias empresas, tá? Muitas de tecnologia que vão começar a chegar aqui no Brasil, algumas já chegaram. Eu cito bastante uma empresa que chama Intuitive Surgical. Ela é uma empresa do setor de saúde lá fora, atrelada à tecnologia. E o que ela faz? Ela cria robô para operação. Então o robô, ele opera as pessoas. Só que obviamente que tem um médico que ele fica ali num sistema operando, mas quem opera de fato a pessoa é o robô. Que a margem de erro de um robô bem feito é muito menor do que do humano mesmo, né? Não vai esquecer um equipamento lá dentro do humano, por exemplo, que aconteceu em alguns casos já, a gente sabe bem disso. Até mesmo a precisão, né, na mão na hora de cortar a pessoa, de colocar, tirar alguma coisa. Não treme, não tem erro, né? Não tem um espirro, alguma coisa, então é muito mais certeiro. Esse é um tipo de tecnologia que eu acredito muito, por exemplo. Eu vejo o futuro da medicina, por exemplo, não sendo operado diretamente por médicos, mas sim por robôs, porque aí você diminui a chance de risco, né? A medicina em si tem que diminuir o risco cada vez mais. Então esse é um tipo de empresa já muito grande, já é a maior desse nicho. E ela já tem alguns hospitais aqui no Brasil que já compraram, né? A Rede Dor, por exemplo, que é a rede do São Luís, já comprou uns robôs que são operados em alguns hospitais aqui, poucos, mas tem. E isso que é legal, começa a criar outras possibilidades. Por exemplo, de um médico tá lá nos Estados Unidos, que você quer contratar ele, que você acha ele muito bom, que você vai pagar a grana que tiver que pagar, só que você não quer ir para lá.
com a tecnologia um pouco mais avançada, que eles já estão tendenciando para isso, o cara te opera lá dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele coloca um óculos de realidade virtual, tá lá, opera o robô que tá vendo, que tá lá na pessoa. Exatamente. Não está distante disso acontecer. E essa empresa hoje já tem um valor de mercado muito elevado ou ainda acaba sendo menor? Olha, eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas não é muito alto. E é um tipo de empresa que, por exemplo, aqui no Brasil não é conhecido. Então vai começar. Em outros lugares do mundo também não. Então é uma empresa que eu acredito que no médio e longo prazo não tem como esse negócio assim. Obviamente, só se tiver uma concorrência muito forte, começar a perder patente ali de algumas coisas que eles possuem. E aí isso pode perder um pouco, mas acredito fortemente. Que as empresas que vão dar a maior porrada acaba sendo a que tem um valor de mercado menor e que tem espaço para crescer ainda, né? Perfeito. Só que aí o risco também acaba sendo maior também de não dar certo, né? Então sempre tem o risco-retorno ali. Mas aí o camarada que pega um pouco de índice, e a maior parte no índice, e coloca uma porcentagem menor em várias empresas que tem uma promessa que pode entregar um retorno muito grande, é aquele que consegue potencializar a rentabilidade que ele pode ter também, né?